Olá a todos, o meu nome é Simão e hoje vamos falar sobre os benefícios do jejum. Nos dias de hoje, nós somos expostos a uma quantidade enorme de toxinas e químicos presentes em quase tudo aquilo que nós ingerimos. Químicos como, por exemplo, corantes, conservantes, fertilizantes, pesticidas. Temos depois as hormonas, os medicamentos e os antibióticos presentes em todas as carnes que nós ingerimos. Temos produtos cosméticos, incluindo perfumes. A nossa pele absorve tudo isso. Todos esses químicos que nós pomos na nossa pele são absorvidos. Depois temos o açúcar, o glúten e ainda certos tipos de óleos que são super inflamatórios, óleos de semente, que são utilizados na maior parte dos alimentos processados que nós temos na indústria alimentar. Para não falar dos adoçantes, se não me esqueci. Para adicionar a toda esta problemática, ainda temos a questão da nossa própria dieta, em que nós comemos em toda a hora. Nós tomamos o pequeno almoço, tomamos lanche da manhã, tomamos almoço, lanche da tarde, jantar e, se for preciso, ainda comemos uma ceia. O nosso corpo não está habituado a este tipo de snack constante e estamos a estimular constantemente a insulina. Este estímulo constante da insulina vai provocar uma desregulação na mesma, o que nos cria mais fome, e este ciclo vicioso constante pode levar ao aparecimento de doenças crónicas. Quando nós deixamos de comer, portanto, quando fazemos jejum, nós estamos a dar uma chance ao nosso corpo de finalmente fazer um detox, de se desintoxicar, fazer um reset e dar tempo para curar, sem estarmos constantemente a bombardear o corpo com coisas que nos façam mal. O jejum pode variar de acordo com a preferência de cada um. Portanto, não há uma regra que defina quanto tempo devemos jejuar, mas o que é facto é, se ficarmos mais tempo em jejum, mais benefícios vamos ter. Desde já deixa a salvaguarda de que não é aconselhável fazer jejum quem tenha algum tipo de deficiência nutricional, desordens alimentares ou pessoas que estejam grávidas. Portanto, nestes cenários não é de todo aconselhável praticar um jejum prolongado. Se estiverem a pensar começar a fazer jejum e nunca o fizeram e têm uma dieta rica em hidratos de carbono, o vosso corpo não está de todo habituado a queimar gordura como substrato energético. E por isso devem começar devagar. Vou deixar aqui alguns conselhos muito rapidamente de como começar para o vosso corpo se habituar a lidar com gorduras e para não se sentirem cansados e não terem efeitos secundários indesejáveis no jejum. Porque se o vosso corpo não estiver habituado, uma das coisas que pode acontecer é sentir-se muito em baixo, sem energia e claro que isso não é todo agradável. Então uma das maneiras que vocês podem usar para habituar o vosso corpo a fazer o switch e começar a trabalhar com gorduras e a utilizar cetonas como substrato energético é, primeiramente, deixarem o snack, petiscar entre as refeições, portanto ter 3 refeições sólidas, pequeno almoço, almoço e jantar, sem snacks. Logo aí o vosso corpo já vai ter períodos de jejum, portanto sem ingerir alimentos entre as refeições. Segundo passo que vocês podem fazer é começar a atrasar o pequeno almoço. Portanto, em vez de comer o pequeno almoço bastante cedo, comem o pequeno almoço um bocadinho mais tarde. O passo seguinte é mesmo cortar o pequeno almoço. Portanto, podem anular o pequeno almoço e passar diretamente para o almoço. Portanto, jantam, almoçam e jantam. E aí o vosso corpo já estará entre 16 a 18 horas em jejum, o que já permite uma adaptação mais sólida. O último passo será fazer um jejum de 24 horas. Portanto, jantar e ir até ao jantar do próximo dia. Se vocês se sentirem bem nestas 24 horas, significa que o vosso corpo já está relativamente bem adaptado, portanto podem fazer um jejum mais longo que já não vão ter esses sintomas em que se sentem em baixo, sem energia. Aí pode ser bastante desagradável se estão a fazer um jejum prolongado e ficam neste registro 2, 3 dias até o vosso corpo se habituar. Portanto comecem devagar para tudo correr bem e vamos então aos benefícios do jejum. Portanto, às 12 horas de jejum, nós já temos um pico de hormona de crescimento. Já devem ter ouvido isto, que durante a noite nós temos um pico de hormona de crescimento e isto devido ao tempo que estamos sem comer. Portanto, para quem não sabe, a hormona de crescimento está envolvida no rejuvenescimento de tecidos através da estimulação da produção de colagênio, está envolvido na queima de gordura e isto também está envolvido na síntese proteica. Portanto, estimula a síntese proteica, o que ajuda a preservar e ainda a construir massa muscular. Há muita gente que toma hormona de crescimento artificialmente. Eu desaconselho totalmente, porque através do jejum nós conseguimos um incremento muito elevado, exponencial mesmo, na hormona de crescimento. Nós conseguimos elevar os nossos níveis da hormona de crescimento até 1250%. Vou deixar aqui um pequeno gráfico em que vocês podem visualizar
o crescimento da produção da hormona de crescimento no nosso corpo, consoante os dias que ficamos sem comer. Portanto, nos primeiros 2 dias é sensivelmente 200% e depois vai subindo por aí adiante até ao 7º dia chegar até 1250%. Portanto, estes 1250% é um valor que já foi observado, não quer dizer que isto seja igual para toda a gente, mas o que eu quero mostrar com isto é que a hormona de crescimento realmente aumenta o nosso corpo muito. E isso é extremamente benéfico para todas as situações que eu enumerei anteriormente. Portanto, agora às 18 horas em jejum, isto significa, por exemplo, que nós jantamos às 8 e comemos o nosso almoço às 2 da tarde. Aqui já estamos a fazer 18 horas em jejum. Nesta altura, nós já temos um pico de hormona de crescimento ainda maior e começamos algo fascinante no nosso corpo que se chama autofagia. A autofagia é um processo de limpeza de micróbios, de vírus, de fungos, bolores que nós tínhamos no nosso corpo, micróbios, ainda também de proteínas danificadas e mitocôndrias danificadas, o que é extremamente importante para ajudar na prevenção do cancro, sobretudo, de muitas outras doenças, mas isto ajuda imenso na prevenção do cancro. A autofagia é o processo em que o nosso corpo vai destruir todos estes micro-organismos, toxinas, proteínas danificadas, mitocôndrias, em aminoácidos e substrato para poder construir novo. Portanto, a autofagia destrói o antigo e o velho, o que não é bom para nós e o que está aqui no nosso corpo a atrapalhar, destrói e depois vai construir novo. É como se estivéssemos a fazer uma remodelação à nossa casa para ficar com uma casa nova. Uma explicação muito rápida acerca das proteínas danificadas que nós temos no nosso corpo, que normalmente são comuns em dietas ricas em hidratos de carbono. Temos 2 tipos, que são as proteínas glicadas e as placas amiloides. As proteínas glicadas são proteínas que se juntam com glucose e entopem as artérias, que é extremamente prejudicial, e a autofagia limpa isso tudo. Depois temos as placas amiloides, que se vão criando ao longo dos anos no nosso cérebro e noutras partes do corpo também, mas é especialmente perigoso no cérebro porque contribui imenso para o aparecimento do Alzheimer. Portanto, ao ter este processo de autofagia a limpar estas placas, estamos a prevenir também o Alzheimer. Entre as 18 e as 24 horas, já estamos a potenciar este processo de autofagia, os picos de hormona de crescimento estão cada vez mais elevados, começamos a depletar as reservas de glicogênio no nosso corpo. Porquê é que isto é relevante? Porque nós temos glicogênio, o que é o nosso substrato energético preferencial, porque consumimos muitos hidratos de carbono, então o nosso corpo está muito habituado a trabalhar com glicogênio. E nós temos reservas de glicogênio no fígado e nos músculos. Ao depletar estas reservas, o nosso corpo vai ser obrigado a começar a mudar de substrato energético de glicogênio para cetonas. Vai utilizar as nossas gorduras acumuladas para criar cetonas e utilizamos as cetonas como substrato energético. A este ponto, o nosso corpo começa a utilizar a gordura no nosso corpo. Se tivermos um fígado gordo, gordura visceral, que é extremamente prejudicial, o nosso corpo vai começar a consumir toda essa gordura. Se tivermos o nosso corpo bem adaptado a mudar de hidratos de carbono para gorduras como substrato energético, como expliquei anteriormente, vão conseguir preservar melhor a massa muscular, porque o nosso corpo não vai sentir necessidade de partir proteínas para criar glicogênio. Portanto, aqui o processo de autofagia em que partimos as proteínas antigas e as mitocôndrias vai ser suficiente para retirar todos aqueles aminoácidos que necessitamos para sobreviver. Ok? Portanto, o nosso corpo, se estiver bem adaptado, muda o substrato energético para gorduras, começa a consumir as refeições que nós temos acumuladas no nosso corpo. Portanto, toda a gordura que temos acumulada no nosso corpo são refeições que estão prontas a ser comidas se o nosso corpo estiver adaptado já para as consumir, e então não vai sentir necessidade de ir ao nosso músculo. Daí a importância de começar devagar o jejum, para conseguir ter um jejum bem feito, sem perder massa muscular de forma significante. Por estarmos a funcionar neste momento a cetonas, entre as 18 e 24 horas, em que começamos a mudar o substrato energético, e nós temos as refeições todas no nosso corpo, acumuladas. Portanto, o nosso corpo, quando tem fome e quando necessita, vai começar a queimar gordura. Nós começamos a controlar melhor os cravings e a nossa fome. Portanto, deixamos quase de ter fome e os nossos cravings desaparecem. A fome nós vamos sempre ter um bocadinho,
porque nós temos uma hormona no nosso corpo que se chama grelina, em que o nosso corpo liberta para dizer é a altura de comer. Temos 3 picos durante o dia, normalmente, mas este pico passa relativamente rapidamente quando não ingerimos comida. O nosso corpo depois sabe que, ok, não vamos receber comida, vamos começar a queimar aqui a gordura toda que temos no nosso corpo e utilizá-lo como substrato energético. Não precisamos mais da grelina, vai-se embora a grelina e a fome desaparece, ok? Portanto, quanto mais adaptados estivermos a utilizar a gordura como substrato energético, menos fome vamos ter. O nosso sistema cardiovascular e o nosso cérebro também adoram cetonas. Portanto, nós vamos ter não só melhorias cognitivas, como também vamos ter melhorias no nosso sistema cardiovascular. A adicionar a isto, nós temos também um processo no nosso cérebro cujo acrónimo é BDNF, um processo que o nosso corpo inicia a esta altura do jejum, quando começamos a consumir gordura e a criar cetonas para nos alimentar. Este processo cria e renova as células cerebrais. Portanto, não só repara as células cerebrais, como cria novas conexões neurais. Ao atingir as 24 horas e adiante, aqui todo o processo de autofagia já está a ser potenciado ainda mais, hormona de crescimento ainda maiores níveis no nosso corpo e a inflamação no nosso corpo começa a baixar drasticamente. Tudo o que tivemos de inflamações crónicas, como tendinites, bursites, doenças autoimunes, tudo o que envolve inflamação vai ter melhorias. A este ponto, os intestinos, por não estarem a receber comida e essas todas toxinas presentes nos alimentos, também começam a curar, a regenerar e a voltar a ter uma flora intestinal saudável. Às 48 horas, em jejum, portanto 48 horas sem ingerir alimentos, aqui o nosso corpo começa a estimular as células estaminais. As células estaminais são células-mãe que se podem transformar em qualquer coisa que o nosso corpo necessite. Estas células são importantíssimas para rejuvenescer e para curar tudo o que temos danificados no nosso corpo. Este estímulo começa às 48 horas. Todos os benefícios enumerados anteriormente podem ser potenciados com o exercício. Se fizermos exercício ao mesmo tempo que estamos a fazer jejum, ok? Não um exercício super intenso, um exercício moderado, mas potencia e ajuda a todos estes benefícios que foram enumerados anteriormente. Continuando o jejum até atingir as 72 horas, e se conseguimos continuar mais, ótimo, estamos a ter uma estimulação máxima a partir das 72 horas das células estaminais. Portanto, aqui estamos a ter um rejuvenescimento e uma cura profunda. A autofagia também está a ser profundamente otimizada, portanto estamos a fazer uma limpeza à nossa casa muito profunda, em que limpamos tudo o que é desnecessário ao nosso corpo, com o objetivo de o otimizar, para ficarmos mais fortes e para sobrevivermos ao facto de não estarmos a ingerir comida. Portanto, isto é tudo um processo de adaptação e de sobrevivência. A partir das 72 horas, o nosso sistema imunológico também começa a ficar mais forte e mais saudável. A partir daqui, estes processos começam a ficar cada vez mais profundos e mais eficientes, e existem já muitos casos documentados em que este jejum não só previne, como ajuda na cura do cancro e nos efeitos negativos da quimioterapia para quem esteja a fazer tratamentos de cancro. Portanto, eu fiquei extremamente entusiasmado quando comecei a aprender mais sobre o jejum e sobre todos estes benefícios e decidi fazer um jejum de 7 dias. Tirei alguns apontamentos, documentei tudo, eu vou fazer um próximo vídeo acerca disso. O próximo vídeo que eu lançar vai ser sobre este jejum de 7 dias. Espero que tenham gostado. Espero que todos estejam a pensar fazer um jejum de forma a otimizar o vosso corpo, ficarem mais saudáveis. E se tiver alguma questão, deixem nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo e até à próxima.